Olá, meu nome é professora Tatiane das Neves Burgos e estou concorrendo à vaga de professora revisora das aulas do RCO+, no componente curricular de Biologia. O objeto do conhecimento escolhido dentre os citados no edital foi metabolismo energético fermentação. Bom, o objetivo dessa aula seria reconhecer a importância da fermentação como um sistema de transformação de energia, percebendo seu papel nas situações cotidianas e em processos produtivos. Esse objetivo foi escolhido de acordo com os documentos norteadores do Paraná, que também estão baseados na BNCC, e seria a habilidade EM 113 CNT 101. Nós já podemos também falar do engajamento dessa aula. O tema teria como engajamento a gente perceber que o ser humano é capaz de usar micro-organismos e esses micro-organismos vão transformar energia, como foi citado no objetivo, e nessa transformação ele também vai trazer um produto de interesse para o ser humano, né? Realizar ali a biotecnologia, produzir um álcool ou produzir um queijo, etc, etc, de acordo com o objetivo que o ser humano está pretendendo ali com essa manipulação do ser vivo. Como seria o desenvolvimento metodológico, então, dessa aula? Inicialmente, nós iríamos começar com o fenômeno da catarse, onde nós vamos ver as concepções iniciais que os educandos trazem acerca do tema fermentação. Então, eu trouxe um texto, uma reportagem, para começar, para início de conversa, sobre o kombucha. E nessa reportagem conta toda a história do kombucha, sua importância, os benefícios que têm sido encontrados para a saúde. E é falado no texto várias vezes a palavra fermentação. E aí eu encerro com uma pergunta. Podemos dizer que na fabricação do kombucha aconteceu fermentação. Mas o que é isso? O que é fermentação? E aí vão ser dados 3 minutos para que eles discutam em duplas. E ali, sim, partindo dos significados do que eles já trazem de conhecimento de fermentação, a gente começa a nossa aula. Partindo então para o segundo momento, que é o desenvolvimento metodológico, então, do desenvolvimento metodológico, nós vamos usar como modalidade didática a aula expositiva dialogada. Então, entende-se que essa aula faz parte de uma sequência didática sobre metabolismo energético, onde o professor já trabalhou anteriormente respiração aeróbica e agora ele vai trabalhar fermentação. E o aluno vai precisar saber diferenciar a respiração aeróbica da fermentação. Então, eu trouxe no slide 5 aqui um resumo do que é respiração aeróbica para revisar o que já foi trabalhado, principalmente nesse resumo, enfocar o saldo energético, que é de 36 a 38 ATP a cada ciclo, e que respiração aeróbica acontece na presença de oxigênio. E principalmente a fórmula aqui, a equação das reações químicas que acontece aqui dentro da respiração aeróbica. Agora, a gente parte no slide 6 para a definição de fermentação e a explicação do porquê tem que ter a fermentação. Porque nem todo ser vivo ele consegue suportar a grande quantidade energética que a respiração produz. Então, por isso, a necessidade de uma quebra incompleta da glicose, que seria só a primeira etapa de reações químicas da glicólise, gerando como saldo energético 2 ATPs, e acontece por 2 vias, né? Ou através da fermentação láctica ou através da fermentação alcoólica. Agora, a aula tem uma pausa no momento expositivo e dialogado e passa por uma apresentação de uma prática. Então, estou sugerindo para a gente começar a abordar nas aulas da RCO, da maneira que possível seja, uma apresentação prática, uma demonstração de uma prática experimental. Então, o professor teria que levar 3 garrafinhas PET pequenas de 500 ml, bexigas, água e fermento. E nos slides 7 e 8 é descrito como o professor iria proceder com essa demonstração. Na garrafinha 1, ou no tubo de ensaio 1, seria colocado água, fermento e açúcar.
e as quantidades estão todas descritas. Na garrafinha número 2, água, fermento e adoçante. E na garrafinha número 3, água, fermento e água. Essa garrafinha é tampada com uma bexiga e o aluno vai observando a produção de gás na garrafinha e o gás vai enchendo a bexiga. Com isso, o professor vai dando a aula e o aluno vai observando a fermentação ali, acontecendo em tempo real. E o professor fala, pessoal, agora nós vamos deixar aqui observando e vamos retomar para os slides. E a gente volta para o slide de número 9. Onde é passada então a teoria da fermentação alcoólica, explicado que o Saccharomyces cerevisiae é o fungo que está presente ali dentro do fermento, que está ali na garrafinha, e o professor vai pontuando slide, o professor vai mostrando a garrafinha ali ao vivo acontecendo, aquela reação ali, ele está quebrando o açúcar que foi colocado ali, que ali vai ser produzido etanol e gás carbônico, e esse gás carbônico é o que está enchendo ali a bexiga, a fórmula da fermentação alcoólica. O professor explica então que a fermentação alcoólica é utilizada no slide 10 para a produção de cerveja, de vinho e de pães, né? Esse seria o engajamento aqui. E o professor então termina a fermentação alcoólica e parte para o estudo da fermentação lática. Ao final do processo, então, ele encerra o experimento e demonstra que só ocorreu fermentação no tubo 1, na garrafinha número 1, onde eu tinha fermento, água morna e açúcar, os 3 ingredientes ali para que acontecesse a fermentação alcoólica. E aí sim, o professor pode partir agora para a fermentação lática. Então, a fermentação lática é explicada também que, da mesma maneira, produz 2 ATPs e que o que tem de legal na fermentação lática, que além de os micro-organismos realizarem a fermentação lática, ela também acontece no nosso corpo. Enquanto isso, quando a gente faz muita atividade física, você correu demais e aí o teu corpo produziu todo o ATP que ele podia usando oxigênio e agora ele não está mais conseguindo produzir ATP. E agora que eu faço? O corpo vai e faz fermentação lática. Os músculos realizam ela na condição de baixa oxigenação, mas aí você sente aquele ácido lático no músculo ali queimando, aquela queimadura que a gente sente assim, no músculo é causado devido à fermentação lática. E aí, no slide 12 é explicado também que a fermentação láctea pode ser realizada por fungos, bactérias, é empregada na produção de iogurtes, coalhadas, de queijos, na indústria de alimentos. A gente é muito dependente dos produtos da fermentação lática. E no slide 13 são demonstrados inúmeros alimentos e produtos que podem ser produzidos através da fermentação. Queijo, pão, ácidos orgânicos, solventes, vitaminas, antibióticos, polissacarídeos, aminoácidos, leites fermentados, proteínas, bebidas alcoólicas, trazendo aqui para o aluno a importância da fermentação na nossa rotina, na indústria, na nossa alimentação, até mesmo para a saúde. Nossa, como nós somos dependentes do processo da fermentação. E por fim, para a gente fechar essa aula, para avaliar se o aluno acompanhou a fermentação, o que foi direcionado a ele, é apresentada uma imagem onde eu tenho Saccharomyces cerevisiae, o fungo, um pão e o vinho. E é feita uma pergunta: o que o fungo, o que o pão e o vinho possuem em comum? Espera-se como resposta que o aluno apresente que o fungo realiza a fermentação alcoólica, se a fermentação ocorre no suco de uva, é produzido vinho, se ocorre na massa de pão, é produzido pão, e o CO2 é quem faz a massa crescer. Muito obrigada, essa foi a minha aula.